dia a todos, muita paz aos nossos corações, que Jesus esteja nos iluminando nesta manhã de reflexão, de estudo, de prece, que nós possamos aproveitar esse nosso tempo de encontro, de comunhão de ideais e pensamentos, para podermos então compreender o assunto que nos será trazido pela palestra desta manhã. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a incrível jornada da alma na sua evolução anímica. É um assunto muito interessante que nos traz muitas informações e reflexões importantíssimas de serem feitas à luz da doutrina espírita e que nos elucida quanto à questão de como nós, seres evolutivos, caminhamos no progresso de nossa alma. Então, neste momento, nós vamos nos propondo a abrirmos o nosso entendimento, a buscarmos a compreensão sobre os ensinamentos desta manhã, que esta doutrina de luz nos traz, também sob as bênçãos do Mestre Jesus, e vamos rogando aos amigos espirituais que possam nos envolver, nos iluminar, para que as nossas reflexões, os nossos apontamentos sejam direcionados com todo o amor e com todo o discernimento necessários para a abordagem do tema desta nossa conversa desta manhã, com a graça de Deus. Convido a todos a darmos início, então, ao nosso estudo desta manhã. Vamos lá?
nós começarmos, meus queridos, essa incrível jornada da alma, falando sobre a evolução anímica, nós vamos compreender que a palavra anímica vem de ânima, que se refere à alma, portanto, a evolução da alma, do espírito, que vai se utilizar das oportunidades, experiências e vivências na matéria para poder fazer a sua trajetória de crescimento moral e espiritual. E para nós podermos contextualizar o nosso estudo e termos referência da fonte de onde nós temos o alicerce dessas informações, nós vamos mergulhar no capítulo 11, intitulado Os Três Reinos, que está em O Livro dos Espíritos, que foi escrito pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no ano de 1857, sendo a obra base da nossa doutrina espírita. Então, nós encontramos dentro dos estudos e conhecimentos espíritas que nós somos, em essência, a nossa essência é a centelha de vida, nós somos centelhas de vida. Nós sabemos que fomos criados por Deus, Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele gerou, ele criou dois elementos principais no universo, dois elementos gerais do universo. O princípio inteligente, ou o espírito, que é o princípio inteligente e o princípio evolutivo dentro de toda essa criação, é aquele que vai fazer toda essa trajetória de sua evolução moral e espiritual, e também o fluido cósmico universal, ou a matéria cósmica universal, ou a matéria primitiva, de que se formam todos os corpos e tudo o que existe em toda a criação, conhecida ou não por nós aqui no planeta Terra. Então, Deus, nosso Criador, nosso Pai, que nos deu a vida, que gerou todas as criaturas, que criou todas as criaturas para que possam evoluir, para que possam traçar essa trajetória de evolução para conseguirem, então, o seu crescimento moral e espiritual por mérito próprio, por esforço próprio, por conquista própria, construindo o seu ser imortal e universal dentro do seu próprio burilamento, do seu próprio despertamento, desenvolvimento e burilamento íntimo. Então, Deus nos dá a oportunidade de realizarmos todo esse crescimento, todo esse processo de evolução para podermos atingir a nossa perfectibilidade. Nós somos seres únicos, nós somos individualidades e somos seres únicos em toda a imensidão e em toda a infinitude da criação divina. Quando nós nos somos criados, tornados artífices de nós mesmos dentro do nosso projeto e do nosso processo de evolução moral e espiritual, nós então nos tornamos seres que estão se construindo para podermos ser perfeitos, puros, dentro de um estágio que nós vamos alcançando a partir do momento em que nós nos lançamos ao encontro de tudo aquilo que há de mais nobre, de mais bonito, de mais belo, de mais esclarecido, da moralidade, dos ensinamentos éticos e morais que o Mestre Jesus veio nos ensinar e que na conquista, no decorrer de muitas e muitas encarnações, vivências, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, vivências também neste planeta e em outros mundos, de acordo com a nossa trajetória evolutiva, nós vamos conquistando aos poucos, subindo os degraus dessa escada de evolução espiritual. Os caminhos que Deus nos possibilita para que nós possamos realizar a nossa trajetória evolutiva passam pelo despertamento da nossa consciência, e a partir do despertamento de nossa consciência, nós utilizamos a ferramenta preciosa do livre-arbítrio
que nos dá a possibilidade de, por meio de nossas escolhas, realizarmos o nosso progresso, que vai se dar tanto nas vivências no mundo material, quanto nas vivências enquanto estamos em condição de espíritos desencarnados, em condição de espíritos desprovidos da matéria. Então, nós despertamos a nossa consciência em determinado ponto de nossa evolução e a partir desse momento começamos a fazer uso do nosso livre-arbítrio, que nos dá a liberdade de podermos, através das nossas experiências e escolhas, realizarmos esse caminho de progresso espiritual e moral. A nossa liberdade, ela está atrelada às leis que regem todo o universo, as leis divinas, leis naturais. Ela é uma lei natural, uma lei universal, e ela nos faz, juntamente com todas as demais leis, encontrarmos o caminho que vai nos equilibrando e que vai despertando em nós o nosso enobrecimento moral para podermos então galgar esses degraus que nos levam à perfectibilidade espiritual. Então nós temos aí uma trajetória muito intensa, importante e muito bonita para o nosso despertamento e crescimento. Nós, enquanto centelhas de vida que vimos que somos, realizamos no momento em que nós estamos nos utilizando da matéria para fazermos essa nossa trajetória dos reinos da natureza. Então, nós vamos observar que nós iniciamos a trajetória do nosso princípio inteligente, do nosso espírito evolucionário, nosso princípio inteligente. Ele vai fazer a sua trajetória como semente de vida, como centelha de vida, nos reinos da natureza, realizando por meio desses reinos da natureza todo esse processo de despertamento e de burilamento espiritual. Então, nós passamos pelo reino vegetal, pelos reinos orgânicos da vida. Então, pelo reino vegetal, pelo reino animal e pelo reino hominal, onde nós despertamos a nossa consciência, começamos também a nossa consciência moral, começamos também a fazer um uso moral do nosso livre-arbítrio no desenvolvimento de nossas escolhas, lidando com a lei de ação e reação, que vai gerando em nós o aprendizado necessário e vai nos possibilitando discernimento, a compreensão e a construção em nós daquilo que nós vamos aprendendo e apreendendo dentro do que é mais nobre e mais correto na convivência com o meio, com os nossos irmãos, em todos os reinos da natureza, conosco mesmos, com Deus, com o mundo espiritual. Então, essa trajetória vai nos dando a possibilidade de, nesse reino chamado hominal por Allan Kardec, para fazer a diferenciação entre o ser humano e o animal no contexto espiritual. Então, dentro desse reino hominal, no despertamento e desenvolvimento do senso moral e da vivência do livre-arbítrio, nós vamos então, ou o espírito em evolução vai então realizando essa trajetória de uma maneira, a partir desse momento do reino hominal, consciente e mais discernida. Nós podemos dizer então que o progresso da alma vai se dar em duas etapas diferenciadas. Numa primeira etapa, num primeiro momento do progresso desse princípio inteligente na busca pela sua individualização e na busca pelo despertamento de sua consciência, na busca do despertamento do seu senso moral, nessa primeira etapa, ele vai se encontrar num estado de inconsciência, ou seja, ele estará em estado de
adormecimento, ele não terá ainda despertado para a realidade da sua existência. Numa segunda etapa, então ele adentra esse estado de consciência de sua existência e vai aprimorar esse estado de consciência com o seu desenvolvimento moral. No estado de inconsciência, nós podemos dizer que o princípio inteligente, o espírito em evolução dentro dos reinos inferiores da natureza, quando ligado à matéria bruta, à matéria orgânica, à matéria do reino material, né, ao princípio cósmico universal, ao fluido cósmico universal, condensado, então ele vai se encontrar em estado latente. Nós podemos comparar assim como uma semente que está ali colocada em uma crisálida, em um estado latente e que carrega em si todas as informações necessárias para, no momento da eclosão dessa semente, esse crescimento, essa germinação poder transformá-la e levá-la a alcançar os níveis mais elevados do seu desenvolvimento enquanto planta. Assim também se dá com o princípio inteligente. Ele é como, nesse estado de inconsciência, ele é como uma semente da vida, com todas as informações e potencialidades geradas em sua criação, ali armazenadas, guardadas, registradas, arquivadas no seu arcabouço íntimo, mas que se encontram ali, ainda em estado de dormência, sem despertamento, sem consciência alguma de si mesmo, enquanto está estagiando, enquanto esse princípio inteligente está estagiando nos reinos inferiores da natureza. A partir do momento em que o princípio inteligente, ao passar por todas as experiências e todas as vivências que esses estágios vão lhe propiciando, e começa então a realizar, a ter o seu ingresso nas primeiras encarnações como ser humano, como espírito individualizado que adentra o reino hominal, que, como eu coloquei, foi assim denominado por Allan Kardec para fazer a diferença entre o espírito na etapa de inconsciência moral e espiritual nos reinos inferiores da vida orgânica e o espírito quando adentra o reino hominal, ou seja, adentra as encarnações como ser humano. Mesmo o ser humano biologicamente sendo pertencente ao reino animal, à espécie animal, nós vamos ver que Kardec faz essa diferenciação para colocar a questão espiritual. O espírito humano, ele é diferenciado na sua constituição e na sua potencialidade, a partir daí do despertamento da sua consciência moral para o seu crescimento e evolução espiritual. Então, ele coloca essa denominação para fazer essa diferenciação em relação à alma dos animais, ao espírito que habita os animais, ainda no estágio anterior ao despertar desse senso moral, dessa consciência espiritual. Então, nós podemos dizer que é a partir do estado de consciência que o espírito realmente, atuando em sua evolução por meio da vigília espiritual, ele consegue realizar a trajetória passando pelas fases de evolução da sua moralidade, do seu senso, da sua razão, né? A moralização de sua razão, do uso de sua razão, por meio do quê? Do livre-arbítrio, que é aquela ferramenta preciosa que nós já dissemos, que vai lhe dar a medida das consequências de suas escolhas. Então, nós vemos que nós trazemos dentro dessa etapa de inconsciência em que o espírito vai transitar pelos reinos orgânicos da vida para fazer o seu desenvolvimento nas questões mais embrionárias necessárias ao despertamento da sua consciência posterior, que se dá já em nível de ser humano, tá? Em nível de espírito humanizado.
Então, nesse período dessas experiências que o Espírito traz em si, quando realiza esses estágios, essa passagem, esse desenvolvimento nos reinos inferiores da natureza, tudo aquilo que ele vai angariando para si de experiências vai lhe compondo física e espiritualmente. Então o espírito acaba trazendo em si os períodos de formação do próprio planeta Terra na sua constituição e no seu desenvolvimento, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Nós trazemos em nosso corpo as marcas dessa trajetória de formação e desenvolvimento do nosso planeta, e que se registra de uma maneira muito significativa na gestação, no período de gestação, no período embrionário da formação do corpo físico, do corpo orgânico que o espírito humano vai se utilizar para suas vivências, experiências a partir do despertamento de sua consciência moral. E nós também trazemos em nós as questões espirituais de todas essas experiências que foram vivenciadas por esse princípio inteligente, acoplado ali, ligado ali a esses reinos da natureza em que ele esteve. Então, na constituição física, nós podemos observar que o nosso corpo, o nosso organismo, ele se forma de todas as reações químicas e todas as estruturas que foram se desenvolvendo para a formação do planeta Terra desde a sua gênese, desde do princípio de sua formação. Então nós vemos todo aquele período em que o planeta Terra passou por aquele momento com que ele era uma bola de fogo, né? E todo o processo de resfriamento, de separação dos gases, da formação da atmosfera, do surgimento da vida, que foi em primeiro lugar dentro, os primeiros seres orgânicos se desenvolveram dentro da água, e depois o surgimento da vida posteriormente ao desenvolvimento de várias espécies na água. Então, fora da água, já em um ambiente que já estava mais propício por causa da atmosfera mais equilibrada do planeta. Então, todos esses processos químicos e de constituição do desenvolvimento e da formação do nosso planeta Terra se expressam, dentro da formação da constituição física do ser humano, do espírito que vai reencarnar cada vez que ele volta à Terra. Então, todas as vezes em que o espírito evolutivo ele vai utilizar-se de um corpo para adentrar o mundo físico, vivenciar aqui mais uma encarnação, ele recebe um corpo que vai se formar segundo o molde do seu perispírito, que é a matriz do corpo físico, e esse desenvolvimento do corpo físico vai estar totalmente submetido, atrelado, conectado a tudo aquilo, materialmente falando, que o mundo em que ele irá habitar, por mais uma vez, passou em seu desenvolvimento, em sua estruturação. Então, a estrutura do embrião, do desenvolvimento do óvulo fecundado pelo espermatozoide e assim formando, passando por todas as fases de desenvolvimento do embrião até chegar ao bebê, vai estar trazendo em si as características e toda a movimentação e constituição que vão estar demonstrando, registrando ali, vão ter registrados ali todos esses períodos anteriores de formação do planeta Terra. Então, esses 9 meses de gestação, aqui o espírito reencarnante é submetido na sua ligação com o corpo que se desenvolve, que se forma para a sua encarnação, são revividos nesses 9 meses, bilhões de anos em que
toda a estruturação do planeta Terra como berço da humanidade encarnada passou para poder lhe possibilitar o corpo, ou possibilitar à humanidade os corpos, de que a humanidade faria uso para suas encarnações. Então, todo o desenvolvimento embrionário humano, desde o momento da fecundação até o momento em que o embrião passa a ser feto e o feto passa a tornar-se um bebê, ou seja, ele nasce, ele vem à vida e então faz uso da matéria para sua evolução. Todo esse processo está conectado ao desenvolvimento que ocorreu na parte material do planeta Terra, e lá está registrado no desenvolvimento desse corpo, desse vaso do qual o espírito fará uso para sua evolução moral e espiritual junto à matéria física, na utilização da matéria como ferramenta de aprendizado e burilamento. E também na constituição espiritual nós encontramos toda essa trajetória do espírito, porque na constituição física nós encontramos as características da matéria, do desenvolvimento da matéria e da formação da matéria orgânica, do corpo orgânico, para poder atender às necessidades do espírito reencarnante. E na constituição espiritual, no desenvolvimento do progresso, da centelha de vida, do princípio inteligente, na sua constituição espiritual, nós encontramos armazenados de maneira inconsciente, mas armazenadas nele, e que lhe constituem as experiências e toda a sua formação para poder adentrar e estar no reino hominal, todas as informações, experiências, vivências, tudo aquilo que lhe foi agregado por ter vivenciado as etapas nos reinos da matéria orgânica anteriores à vida humana. Então, tudo aquilo que ele vivenciou para despertar os seus instintos e a sua preparação para a vida, né, para esse despertamento, e depois também, posteriormente, com o desenvolvimento da sua consciência, vai lhe constituir espiritualmente, e esse espírito esteja no nível espiritual em que ele se encontrar atualmente, ele traz em si todas essas características e esse arcabouço de vivências espirituais enquanto fases de inconsciência e de consciência dessa trajetória dentro de si, para ser o que ele é hoje e estar apto a vivenciar o que ele consegue vivenciar hoje. Aí nós pensamos assim, mas como que isso é possível? Como é que a gente não tem registro dessas vivências anteriores no nosso espírito de maneira consciente, não é? E se a gente parar para pensar, a gente pode se perguntar assim, nós nos lembramos das nossas experiências e vivências quando nós éramos embriões, quando nós éramos fetos? Nós nos lembramos conscientemente dessas vivências e experiências? Nós sabemos como que era lá dentro de maneira consciente? Nós temos essas recordações? Muitas vezes nós temos dificuldades até de nos lembrarmos de nossas vivências nos primeiros anos de nossas vidas, não é? Isso não quer dizer que essa fase embrionária, gestacional, não tenha feito parte da nossa história, não tenha feito parte decisiva para a formação do nosso eu atual. Tanto é que nós sabemos que tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vivência intrauterina interfere de maneira significativa no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, agora, enquanto adultos, enquanto seres já desenvolvidos na vida material, né? Na vida no sentido assim, da vida aqui na Terra, da nossa encarnação. Assim também é a importância desses períodos anteriores à vida humana, como seres humanos, pelos quais o espírito passa, e que vão lhe constituir, e embora ele não tenha registros disso de maneira consciente,
tudo isso faz com que haja uma parcela decisiva de formação, de desenvolvimento que era necessária para que esse espírito pudesse estar nesse estágio atual dentro das condições em que ele se encontra. Então, nós não nos lembramos dos nossos estágios inconscientes nos reinos da vida, mas eles são indispensáveis para a formação do nosso eu atual. Assim como nós não nos lembramos daquilo que nos acontece durante o processo de gestação, mas isso faz parte e é indispensável para o nosso eu atual. É assim que nós vemos se repetirem nos processos orgânico e espiritual aquilo que o espírito e a matéria passaram na trajetória do seu desenvolvimento, da sua constituição. Então, nós podemos dizer, dentro do que nos esclarece a doutrina espírita, que a vida ela se compõe de dois elementos fundamentais. Ela se compõe do princípio espiritual, que é o espírito, que é realmente o ser inteligente, que é realmente aquele que evolui e que tem o seu senso moral, que vai gerar esse progresso, né, dentro dessa trajetória anímica. E nós temos o princípio material, ou seja, a matéria, que nada mais é do que o instrumento para que o espírito realize a sua trajetória evolutiva. E para que haja a possibilidade do espírito atuar sobre a matéria, para que ele possa ter o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, ligado à matéria, ao corpo orgânico, de maneira a sobre ele atuar e por ele se manifestar e perceber a vida na matéria, há um outro princípio que faz essa interligação, que faz que traz essa possibilidade, que dá a organicidade à matéria para que ela possa possibilitar o habitar da vida do espírito nela, que é o fluido vital, que é também proveniente do fluido cósmico universal e que é utilizado para que haja essa junção entre o espírito e a matéria na necessidade das suas vivências no mundo físico, no plano físico. E no Livro dos Espíritos, a que nós estávamos nos referindo desde o início, nós encontramos a seguinte assertiva: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, nós vemos aí a trajetória do espírito, que no termo arcanjo, quer dizer, como espírito perfeito, iniciou a sua trajetória ali no átomo, ou seja, no desenvolvimento da vida junto às esferas dos reinos da natureza, para poder então alçar voo a essa angelitude. Também em O Livro dos Espíritos, na questão 607, nós encontramos a seguinte indagação de Kardec, estando em diálogo com o Espírito Verdade. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E a resposta que o Espírito Verdade traz é: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade, ou seja, nos reinos anteriores ao reino, como denomina Kardec, que eu já expliquei, hominal. Depois, nessa mesma questão 607, que é desmembrada como 607A, Kardec, em decorrência da resposta, acrescenta a seguinte pergunta: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Quer dizer, então, se o espírito ele ensaia o seu desenvolvimento, a sua evolução, em uma série de existências que são
precedentes ao reino hominal, ou seja, ao seu período de humanidade, então o princípio inteligente, ele seria a alma nesses reinos inferiores da criação. E a resposta que o Espírito Verdade traz é: nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então nós vemos que é um processo em que o espírito ele vai se preparando, se elaborando, ele vai se individualizando para poder então chegar a tornar-se um espírito humano. A vida no planeta Terra, desde os primórdios então, ela nos mostra a elaboração do desenvolvimento da centelha de vida, tanto na constituição física como na constituição espiritual, como nós já vimos, né? Por meio da evolução que se dá nos reinos orgânicos da natureza. E nós podemos dizer que então, para que o espírito evolua, ele necessita da sua ligação junto à matéria, porque nesse princípio de evolução, o espírito precisa da vivência junto à matéria mais densa para realizar as suas experiências, todo esse processo de elaboração e de despertamento, de inconsciência e de despertamento da consciência, para a partir daí, por meio da lei de ação e reação, como eu já falei, por meio das suas escolhas, poder ir elaborando também a sua evolução moral e espiritual e se desvinculando da necessidade da matéria para realizá-lo, tá? Mas nesse primeiro processo, enquanto ele é centelha de vida, princípio espiritual, e ele vai galgar esses degraus de evolução nos reinos de vida e também nesse princípio da sua vida enquanto ser humano, ele necessita dessa união, desse princípio espiritual, do seu ser espiritual com a matéria para evoluir. Nós sabemos que no nosso planeta Terra, nós já avançamos dentro do caminho evolutivo, então, nesse período de formação e desenvolvimento do planeta, nesses 3 bilhões e meio de anos, mais ou menos, de duração da formação e estabilização do planeta Terra, que nós sabemos ter, em média, 4 bilhões e meio de anos de existência. Então, dentro desse período, esse princípio espiritual passando por todas essas experiências, em toda essa trajetória e adentrando então o reino nominal, passa a ter as suas experiências como ser humano. E dentro do surgimento da vida do ser humano na Terra, esse período de materialidade do planeta vai também lhe trazendo um estágio de provas e expiações em que o espírito vai, por meio das suas encarnações já como homem, descobrindo o certo e o errado dentro da sua moralidade, do seu senso moral, pelas vivências e experiências e uso de seu livre-arbítrio. O período do planeta Terra como provas e expiações se encerrou agora, nesses últimos anos. E o planeta atualmente está no período de regeneração, que já é um outro patamar, um outro estágio evolutivo do planeta, em que há toda uma movimentação para que os espíritos que permanecem no planeta possam acompanhar a sua evolução nesse novo estágio de vida. Então, nós vemos que tudo isso constitui o espírito evolutivo que se encontra no acompanhamento deste planeta na sua evolução individual, do espírito individualmente falando, e na sua evolução coletiva junto à humanidade a que ele pertence. Então, nós podemos falar que na evolução anímica através dos reinos da natureza, o princípio espiritual, a centelha de vida, vai passar pelos reinos da natureza. Mas nós vamos nos lembrar que Kardec nos fala, em linhas gerais, e dentro do que a ciência também estava colocando à época,
que o espírito ele vai passar por experiências nos reinos orgânicos de vida. Nós sabemos que anteriormente a ciência determinava a época de Kardec que os 3 reinos eram o reino mineral, o vegetal e o animal. Dentro dessas definições, nós temos Kardec colocando, portanto, para fazer aquela diferença que eu já citei entre a alma dos animais e a alma do ser humano, um 4º reino que ele denomina, por orientação espiritual, como hominal, tá? Agora, nós também sabemos que com o decorrer dos estudos e avanços científicos e tecnológicos, a ciência foi descobrindo e denominando de formas diferentes esses reinos biológicos. Então, se instituiu que os reinos da natureza poderiam ser também classificados entre reino inorgânico e reino orgânico, não é? E aí, dentro da biologia, surgem os 5 reinos biológicos dentro desse estudo, os reinos dos seres vivos, que é por onde nós podemos dizer que acontece dentro dessa escala de evolução da vida e escala de evolução espiritual, acontece então a trajetória da evolução anímica, que são os reinos o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino monera e o reino protista. E aí nós vamos aproveitar para nos lembrar que a época de Kardec, contemporâneo a ele, viveu Charles Darwin, que nos trouxe a teoria da evolução. Então, nós temos a teoria da evolução estudada e trazida à humanidade por Charles Darwin, referente à ligação da evolução na dinâmica dos corpos, do desenvolvimento dos corpos, né? Dos reinos da natureza. E nós temos, então, essa estrutura trazida no conhecimento voltado à questão da constituição orgânica. E, à mesma época, nós temos Kardec trazendo as informações do mundo espiritual referentes, relativas a essa mesma trajetória de evolução e ligação dos reinos da trajetória do espírito, enquanto princípio inteligente e depois espírito individualizado, nessa mesma conexão de ligação da vida espiritual entre esses reinos. Então, nós temos novamente aí trabalhadas a constituição física e a constituição espiritual através da lei de evolução. Então, nós temos a evolução das espécies, trazida por Darwin, e nós temos a lei de unidade da matéria, trazida pela doutrina espírita, que nos mostra a evolução anímica por meio da evolução dos corpos orgânicos também. Então, nós vemos que as linhas da evolução entre as espécies se dá tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. O espírito se aproveitando das oportunidades dadas pela matéria para a sua condução, seu despertamento moral. Nós podemos, então, começar aqui a falar um pouquinho sobre o reino mineral, que é o reino inorgânico, que é colocado por Kardec dentro desse nosso estudo. Então, Kardec coloca que a matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que força mecânica, ou seja, não existe vida e não existe o estágio do princípio inteligente no reino mineral. O reino mineral, ele constitui apenas ele é formado, ele tem em si como característica apenas a agregação da matéria através da lei de atração e coesão. E ele constitui o impulso criador do Pai Maior por meio do fluido cósmico universal para alicerçar as estruturas para a manifestação da vida orgânica e da vivência do espírito imortal. Então, o reino mineral, ele não possui a ligação do princípio inteligente nele, tá?
tá? O princípio inteligente, ele inicia o seu ciclo de despertamento e evolução dentro dos reinos orgânicos da matéria. O reino mineral é inorgânico, ele serve de suporte para a manifestação da vida material. Aquele suporte, aquela base, o espaço, né? E o tempo para que haja a manifestação da vida orgânica. Então, o reino mineral, ele tem como característica principal a atração, a agregação da matéria. Por isso, nós encontramos a seguinte frase: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Essa frase maravilhosa que define bem os estágios da evolução do princípio inteligente dentro dessa evolução anímica que desenvolve o senso moral e espiritual é de Emmanuel e se encontra em sua obra O Consolador. E nós temos também uma pergunta em O Livro dos Espíritos, a questão 585, em que Kardec diz assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, Kardec, à época, ele unia as informações do mundo espiritual com as informações da ciência. Então, ele tentava de todas as formas promover as informações que comporiam, melhor dizendo, e que compõem agora, atualmente, né, as obras básicas, de acordo, da maneira mais correta possível, e que era possível à época, porque a espiritualidade não se antecipava ao desenvolvimento do progresso e do conhecimento que a ciência tinha que desenvolver por si só. Por isso, a doutrina espírita ela é evolutiva, ela vai acompanhando o avanço, as informações que a ciência vai agregando a toda a questão espiritual que ela traz de fundamentação e de verdade. Então, Kardec ia buscando a melhor maneira de posicionar as informações espirituais dentro do conhecimento do mundo físico da época e faz essa pergunta. E a resposta vem de uma maneira também muito lógica e muito condizente a tudo aquilo que a espiritualidade queria nos trazer de informações em relação a esse assunto. Então, diz assim: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos ou inorgânicos, ou vivos ou não vivos, vamos dizer assim. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam se confundir nos seus limites extremos. Quer dizer, não tem um grau que para aqui, aí aqui começa o outro, não. É uma sequência. Lembram? A gente estava falando da evolução dos corpos e evolução da alma. Então, é uma sequência que não tem um ponto de divisão exato, né? Mas sim nuances que vão entrelaçando esses pontos que vão fazendo os estágios serem diferenciados. Então, diz assim: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam se confundir nos seus limites extremos, como eu tinha lido. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Olha lá, o mineral é a atração. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, vitalidade, vida, o vegetal é sensação, nos diz Emmanuel. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então, nós encontramos na frase de Emmanuel: o animal é instinto. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. O homem é
razão. Então a gente vai vendo como tudo se conecta, não é? E aí nós adentramos o reino vegetal, onde a centelha de vida começa a realizar a sua trajetória evolutiva. Num período de inconsciência, como crisálida da evolução moral e espiritual posterior. Então, nos vegetais nós encontramos as seguintes características. Os vegetais não possuem consciência no sentido amplo, no sentido da sua moralidade, no sentido espiritual. São seres inconscientes, é claro, né? Eles possuem uma consciência, aí muito entre aspas, no sentido de sustentação dos mecanismos da vida e de autopreservação. E a gente vai se surpreender com o quanto de consciência dessa sustentação, desses mecanismos, de maneira autômata, os vegetais possuem, tá? Por quê? Porque eles respondem a estímulos, eles respondem aos estímulos da natureza para sua autopreservação, para a preservação de sua vida orgânica. Mas, apesar disso, eles não têm sensação de dor. Por quê? Porque eles não têm um sistema nervoso. Então, eles não têm a sensação de dor. A principal característica do princípio inteligente, do princípio espiritual na sua vivência no reino vegetal é a conquista desse princípio espiritual da vitalidade, ou seja, da sua ligação com a vida orgânica, esses primórdios de ligação desse princípio espiritual, o espírito em si, a centelha de vida, com o mundo orgânico, que inicia-se aí no reino vegetal. O que dizer do grau da consciência das plantas? Então, existem estudos que nos trazem as seguintes informações. Estabelecer o padrão de consciência das plantas é uma tarefa complexa, falando da consciência nos seus mecanismos autômatos e também nos seus mecanismos de autopreservação, tá? Segundo os cientistas, as plantas também desenvolveram estratégias de vida muito diferentes dos padrões conhecidos. As plantas usam sinais elétricos para regular a distribuição de moléculas carregadas através das membranas e para enviar mensagens de longa distância para todo o seu corpo. As folhas de uma planta podem ser enroladas porque o movimento dos íons produz um movimento da água fora das células, o que muda a sua forma. Uma picada de inseto em uma folha poderia iniciar respostas de defesa de folhas distantes. Então, a gente vê aí a autopreservação. O sistema defensivo das plantas responde a estímulos como voltar para a luz ou se fechar para capturar um inseto, como no caso das plantas carnívoras. As plantas possuem entre 15 e 20 sentidos, e é interessante a gente notar que elas têm o tato, elas sentem cheiros, elas têm de 15 a 20 sentidos. E as plantas produzem substâncias químicas semelhantes aos neurônios em animais, o que permite que umas respondam às outras. Nesse sentido, as plantas que mais se sobressaíram, que mais ressaltaram essa característica foram as árvores. Então, a gente percebe aqui nesse delinear, né, do que as plantas realizam, nós conseguimos perceber a consciência nesse sentido de existência, de preservação da sua vida orgânica. E nós achamos que não, né? Que as plantas não têm reação a nada, não têm percepção alguma, a não ser a necessidade da água e da luz. Não é verdade? Quantas vezes nós já pensamos isso? Então, nós sabemos que no reino vegetal existem sensações rudimentares como a respiração inerente, né, à questão orgânica, a necessidade de se alimentar através da fotossíntese, a sensibilidade aos estímulos do ambiente, um sistema nervoso embrionário. A vida começa a se organizar, começa a se desenvolver a partir do reino vegetal. E existe nas plantas com maior sensibilidade
esse entremeio evolutivo em que a gente percebe essas ligações que vão sendo aquelas transições entre reinos, né? Então, aquelas plantas que já trazem em si características que as deixam no entremeio entre reino vegetal e os outros reinos biológicos da natureza. E nós vamos ver neste videozinho uma coisa interessante que nós podemos observar nas plantas. Olhem só. Como as plantas são sensíveis ao toque, elas trazem a reação, né? Elas têm de 15 a 20 sentidos em si. Então é muito interessante observarmos todas essas características. Stefano Mancuso, da Universidade de Florença, na Itália, que faz todas as investigações referentes à questão da vegetação, ele diz assim: quando as pessoas estiverem em condições de assumir que as plantas não são objetos passivos, como se fossem móveis, mas organismos evoluídos e muito sofisticados, então irão respeitá-los. Muito interessante, não é? E a gente vê a reação que a plantinha tem ao toque e aos estímulos, e isso é realmente fascinante. Aí nós adentramos o reino animal, esse reino que nos cativa tanto, não é? Os animais trazem características mais avançadas do que as plantas. E aí a gente percebe a evolução nos reinos da vida e a evolução que vai promovendo também a centelha de vida ao princípio espiritual para que ele vá adquirindo características necessárias à sua vida no reino hominal. Então, os animais, eles agem por instinto. E nós vamos lembrar que o instinto é o impulso natural que é independente da razão e que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então, no caso, faz com que o animal haja com uma finalidade específica. Então, o instinto de sobrevivência, por exemplo. Então, os animais, eles vão agir por instinto dentro de suas vivências enquanto encarnados, né? Enquanto centelhas de vida encarnadinhas. Eles não possuem a inteligência como atributo de livre escolha. Então, a inteligência nos animais é uma inteligência rudimentar. Eles têm, dependendo da espécie, dependendo do organismo mais complexo, da estrutura neuronal mais complexa do que os animais apresentam dentro das espécies, nós vamos percebendo que essa inteligência vai ter um alcance maior ou muito menor de acordo com a sua constituição orgânica também. Então, os animais possuem uma inteligência rudimentar que já apresenta um entremeio da evolução entre o reino vegetal e o reino hominal, né? Então, os animais, eles são capazes de aprender determinadas respostas cognitivas que são circunstanciais, que são necessárias para o desenvolvimento de suas necessidades mais ali, corriqueiras, né? mais biológicas. Então, o animal, ele não tem inteligência no sentido de livre escolha. O animal, ele não para raciocinar, isso é certo, isso é errado. Ele não tem a inteligência como atributo moral, como atributo de livre escolha. A sua inteligência é para ir ao encontro da conservação de si mesmo e da satisfação das suas necessidades físicas. Então, ele vai se movimentar ali para aprender e reagir às situações de maneira que ele possa sanar as suas necessidades e a sua conservação. O animal, ele tem sentimentos e ele tem emoções, e também isso vai se aprimorando, tornando mais intensa essa característica, né, de ter sentimentos e emoções de acordo com o desenvolvimento das espécies e dos organismos mais complexos. Então, nós vemos que os animaizinhos, eles têm sim sentimentos, aqueles sentimentos mais primitivos, mais primários, de medo, de dor, de medo, de alegria,
Tudo isso vai sendo promovido, os animais vão sentindo e as emoções também. A gente olha para os cachorrinhos e a gente vê tanto animalzinho, tanto cachorrinho deprimido, né? Quando o dono vai embora, uma tristeza, uma reação de alegria quando o dono chega. Então nós vamos vendo que os animais eles têm sentimentos, eles têm emoções, mas eles não possuem tendências morais. O animal ele não tem a tendência moral, por exemplo, meu dono me bateu, então agora eu vou roer o sapato dele, de vingança, né, por raiva. Os animais não têm tendência moral dentro das suas ações, embora eles ajam com essa inteligência rudimentar para resolver problemas imediatos, dentro das suas vivências e necessidades biológicas. E eles possuem linguagem, mas é uma linguagem restrita também dentro da satisfação das suas necessidades físicas e de conservação dentro de uma coletividade da sua espécie. Eles possuem uma liberdade de ação relativa dentro dos atos da vida material. Então, eles não têm a escolha como atributo de senso moral, mas eles agem dentro daquilo que eles têm, vamos dizer, a preferência, né? Dependendo da espécie do animal, a gente percebe que eles vão agir de acordo com a sua preferência naquele momento do seu bem-estar. Então, a sua liberdade de ação está relacionada, é relativa aos atos da vida material. No reino animal, conforme as espécies vão se tornando mais complexas dentro de toda essa percepção, emoções, sentimentos e desenvolvimento da sua capacidade de inteligência rudimentar, nós vamos percebendo que o princípio inteligente que está se elaborando e desenvolvendo vai também desenvolvendo a sua individualização, vai se tornando uma alma, um espírito individualizado que está ali ainda em estado inconsciente, moralmente falando, mas está ali dentro daquela situação, dentro daquela vivência, já em estado de individualidade. E quando aquele espírito em estado animal desencarna, ele mantém a sua individualidade sem estar despertado consciencialmente. Os animaizinhos experimentam a dor e vivenciam as necessidades físicas, assim como nós seres humanos. Então, tomemos cuidado como nós tratamos os animais. Eles têm sensações, percepções e instintos de sobrevivência. E há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Então, existe ainda um processo de evolução do espírito, do princípio espiritual, do espírito que habita ainda de forma adormecida, latente, os corpos dos animais e aqueles que já estão em corpos humanos, já estão com a sua consciência despertada. Há um distanciamento muito grande, é um processo muito grande de evolução que ainda é necessário percorrer, assim como de nós para Deus, né? Para os espíritos perfeitos. O espírito, o animalzinho conserva a sua individualidade, mas não conserva a sua consciência, como eu já falei. Existem animais, sim, nós encontramos na narrativa, nos livros de André Luiz e algumas outras obras espíritas, sobre animais no mundo espiritual, em mundos superiores, conforme a evolução dos seus instintos e das suas funções. Quando nós falamos da desencarnação da alma de um animalzinho, a espiritualidade nos traz a informação de que esses animaizinhos, eles são reaproveitados, essas almas desses animaizinhos são reaproveitadas praticamente de maneira automática para habitarem, são conduzidas pelos espíritos responsáveis pelo processo evolutivo dessas almas para habitar em corpos de outros animais, sem permanecerem na erraticidade. E os animais, eles não têm processo expiatório, ou seja, eles não têm responsabilidade moral sobre suas ações, portanto, eles não expiam como os seres humanos que são responsáveis morais pelas suas escolhas.
Todos os sofrimentos que nós vemos os animaizinhos passarem são em consequência da ação do homem sobre o meio ambiente. Então, olhem a nossa responsabilidade. Lá no livro A Gênese, na Gênese Mosaica, está escrito que Deus disse ao homem, na linguagem figurada, do livro, que nós somos responsáveis por tudo que há na terra. Então, nós temos que cuidar e nós somos sim responsáveis pela felicidade ou pelo sofrimento do meio ambiente e dos animais que estão aqui à mercê de nossas ações e de nossas escolhas. Neste período, nesta etapa de experiências e vivências do princípio inteligente, do espírito em evolução, já em processo de individualização no mundo animal, nós podemos dizer que a principal característica que ele conquista é a aquisição da individualidade e também as sensações e percepções que já ficam inerentes, que já ficam em seus registros, no seu arcabouço, como conquistas de sua alma. E aí, a partir de então, a alma do animalzinho pode ser desenvolvida para adentrar o reino hominal. Mas lembrando também de que a evolução se dá sempre na direção para frente, para o aperfeiçoamento. Então, a partir do momento em que a alma, o princípio espiritual que habitava o animal adentra o reino hominal, ela jamais volta e retorna a habitar os mundos anteriores ao reino hominal, tá bom? Então, o homem, ele traz consigo experiências multimilenares referentes a tudo aquilo que ele vivenciou nessa etapa de inconsciência espiritual, em que ele estava adormecido, inconsciente, mas vivenciando e angariando para si todas essas experiências que nós vimos, das características que existem nos diferentes reinos biológicos da natureza, porque quando nós entramos no reino animal, nós estamos nos referindo a todo o desenvolvimento dos organismos que existem dentro dos reinos, que nós falamos, monera, protista, fungi, e então nós temos aí todo esse desenvolvimento que constitui a intimidade do espírito que adentrou então o reino hominal, trazendo em si essas conquistas milenares, essas experiências multimilenares. E a partir de então, o homem, esse espírito individualizado que adentra o reino hominal, vai adquirir o domínio, o despertar primeiramente, para depois ter o domínio sobre a razão. E, usando da razão, ele também desperta a consciência de si mesmo, nas suas múltiplas relações com o mundo, com o meio, consigo e com os demais. E através disso ele age por seu livre-arbítrio, com suas escolhas e suas aquisições, como nós já vimos através da lei de ação e reação. Ele vai então desenvolvendo o seu conhecimento e ele vai então desenvolvendo a sua moralidade e realizando a sua evolução espiritual. Então nós podemos dizer que nas esferas anteriores dos reinos, o espírito ele estava realizando a sua evolução no sentido de despertamento, de conquista e despertamento de características que a partir do reino nominal lhe possibilitam ter o despertamento e o desenvolvimento da sua evolução espiritual. Então, o espírito, a partir do reino nominal, tem a sua individualidade própria e já consegue começar e desenvolver o uso do discernimento e da vontade para a sua evolução. Agora, esse entremeio, do espírito do animal para o espírito humano, como é que se dá essa passagem, essa primeira fase de desenvolvimento, para que o espírito do animalzinho que já atingiu condições para adentrar a fase de consciência e fazer o seu despertamento no reino nominal, possa adquirir as características no seu perispírito, as transformações do seu corpo espiritual, as transformações perispirituais
para adentrar o reino nas encarnações como ser humano, né? Então, nós temos as informações da espiritualidade maior que esse processo de transformação perispiritual se dá num plano extrafísico, se dá no mundo espiritual. Para que depois desse processo no plano extrafísico, dessas modificações perispirituais necessárias, o ser possa vir habitar o homem pré-histórico, que se forma nos mundos que estão sempre em formação, desenvolvimento da vida orgânica e da evolução espiritual. Então, aqui na Terra nós temos aqueles seres, aqueles espíritos, aqueles princípios espirituais que passaram pelos reinos da natureza dentro do processo de formação da Terra, passaram por um período de transformação e adequação perispiritual para poderem então adentrar ao reino hominal por meio do homem pré-histórico, utilizando-se dos corpos que estavam à disposição na natureza e já pelas suas características perispirituais diferenciadas e pelo despertamento da sua consciência e da sua razão, poderem imprimir a esses corpos que já estavam ali nos primatas mais desenvolvidos, disponíveis. Eles passaram a imprimir nesses corpos características diferenciadas que foram levando ao desenvolvimento dos primeiros hominídeos. Então, nós vemos que dentro dessa trajetória, nós podemos dizer assim, os primatas que continuaram sendo habitados por almas ainda de animais, de espíritos em estágio de animais dentro da categoria dos macacos, continuaram com a espécie dos macacos. E aqueles corpos que começaram a ser habitados por espíritos que já tiveram essa elaboração para primeiras encarnações como homens, começaram a ter impressos em si a características novas, desenvolvimentos novos, programações íntimas novas para desenvolverem então os corpos e todas as características que foram se adequando, se aprimorando para chegar aos corpos que nós temos hoje em dia, por exemplo, né? Então, nós podemos dizer que o período de humanidade em que o espírito que acaba de adentrar o reino nominal vai ter as suas primeiras encarnações como ser humano, se dá em mundos inferiores. Como assim? Nós já vimos que o planeta Terra está numa fase de regeneração. Então, agora não existem espíritos primitivos nas suas primeiras encarnações humanas encarnando no planeta Terra. Isso se dá quando, dentro da trajetória da centelha de vida, alcança o ápice do reino animal e já vai ser levada, transportada a uma encarnação no reino hominal, passando por esse processo extrafísico de transformação perispiritual. Quando vai encarnar agora, não vai ser no planeta Terra, e sim em outros mundos que estejam ainda nesse estágio primitivo de evolução e de vida. Bom, então, a obra de Kardec nos traz a informação de que o homem ele é superior aos animais. Em que sentido? No sentido de sua alma, né? Ele tem atributos intelectuais e morais que lhe diferenciam dos outros reinos da natureza, inclusive dos animais, que dentro do estabelecimento das espécies, né? Nós temos aí muitas características que nos fazem sermos classificados como animais também, mas espiritualmente biologicamente, o nosso corpo é muito semelhante nas estruturas aos animais, mas espiritualmente nós temos aí um patamar mais avançado, bem mais avançado. E aí, então, essas características são os atributos intelectuais e morais e a intuição da existência de Deus. Após a desencarnação, quando nós vamos ao mundo espiritual após uma vida física,
com o decorrer do tempo e de acordo com o estágio evolutivo de cada espírito, dentro já do reino nominal, nós temos acesso a algumas lembranças do passado, mas essas lembranças nunca vão ser referentes ao período anterior da nossa humanidade, ou seja, referentes ao período em que nós habitávamos outros reinos de vida, apenas a partir do momento em que nós adentramos o reino nominal e já tivemos um desenvolvimento, um despertamento e desenvolvimento da consciência um pouco maior, aí sim nós temos o alcance dessa nossa memória retroativa. Muito antes disso, nós não temos, não fica registrado, tá bom? Bom, essa mudança do reino animal ao reino hominal, então, como eu disse, se dá em outras esferas da vida e não no mundo físico, tá? E hoje em dia, a população atual do nosso planeta já tem um certo avanço moral e espiritual, né? Então, seres que estejam assim nesse estágio primitivo da sua evolução, nesse período de transição entre reinos, não habitam mais, não podem habitar o reino nominal que está agora presente aqui no nosso planeta Terra. A vida humana na Terra, ela vem proveniente de vamos dizer assim, de duas vertentes de vida. Nós temos os espíritos, quem forma? Vamos fazer a pergunta, né? Quem é que forma a vida humana na nossa Terra? A nossa humanidade é formada de espíritos que vieram de onde? Então, a doutrina espírita nos mostra, e aí já fica a indicação do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, também do livro Exilados de Capela, de Edgar Armond. Então, a doutrina espírita nos mostra que a humanidade ela é formada por espíritos que vieram acompanhando a evolução da Terra e que formaram as primeiras raças mães aqui da nossa Terra, do nosso planeta. Então, são esses espíritos que vieram desenvolvendo-se por meio dos reinos orgânicos da natureza, dos reinos biológicos da natureza, fazendo toda essa trajetória que nós acabamos de ver e que, acompanhando o processo de formação e desenvolvimento do planeta Terra, tiveram aí esses 4 bilhões e meio de anos também para irem fazendo todo esse procedimento, o angariar de todas essas estruturas necessárias e que agora estão na fase em que nós, seres humanos, nos encontramos de regeneração. E também uma outra parte que forma as demais raças mães que formam a Terra seriam provenientes de outros planetas, provenientes de outro sistema de vida e que foram encaminhados ao planeta Terra por terem sido exilados do local onde habitavam, por não terem acompanhado o processo de evolução desse planeta, desse sistema. Então, haviam atingido um grau de elevação, de desenvolvimento, de conhecimento tecnológico muito grande, mas a parte moral não acompanhou ao resto dos habitantes desse sistema e, portanto, esses espíritos precisaram, para que esse local pudesse continuar com a sua evolução moral, precisaram ser remanejados e foram enviados à Terra, que estava no mesmo nível moral em que eles se encontravam, embora o patamar de conhecimento fosse mais avançado, mas o nível moral era condizente com o que a Terra ainda se encontrava, e na época em que vieram à Terra, e então começaram a ser conduzidos para encarnarem para, ao mesmo tempo em que eles estavam realizando o seu desenvolvimento moral por necessidade de seus espíritos, eles estavam imprimindo à Terra e trazendo aos espíritos que daqui da Terra, que são os espíritos primitivos que fizeram essa evolução dentro dos reinos da Terra, aqui na própria Terra, todas as informações e conhecimentos para impulsionar a evolução da humanidade nesses aspectos também. Então, nós podemos colocar que existem 5 raças mães
que vieram na trajetória do desenvolvimento do ser humano na Terra, no nosso planeta. A primeira raça-mãe desses espíritos primitivos que fizeram toda a evolução do seu processo anímico nos reinos da natureza, acompanhando o desenvolvimento do nosso planeta, que adentraram após esse período de transformação perispiritual na erraticidade, adentraram as suas primeiras experiências com o surgimento da possibilidade do desenvolvimento da vida humana aqui na Terra, imprimindo aos corpos características humanizadas, e assim realizaram então essas primeiras encarnações como seres humanos, mas eram ainda espíritos inconscientes, porque estavam começando a despertar o seu processo de consciência e de desenvolvimento da razão. Nessa trajetória, nós identificamos já, não que tenha surgido uma outra raça, mas essa raça mãe desenvolveu características, atributos que lhe deram, demarcaram transformações significativas, denominando então a partir desse momento a segunda raça mãe, que se destacou em relação à primeira, no sentido de que a partir daí essa raça já teria conquistado uma lucidez e uma personalidade muito mais desenvolvida em suas características individuais, né, como seres individuais. Eram espíritos ainda primitivos, mas um pouco mais evoluídos do que os da primeira raça-mãe, e ficou conhecido então como a raça pré-adâmica. Depois disso, continuando a partir desses seres primitivos, com o desenvolvimento de atributos novos e conquistas novas, a partir do momento em que há a descoberta do fogo, nós encontramos a denominada terceira raça-mãe, ou seja, essa raça primitiva, mas já se constituindo de atributos e de conquistas que vão lhe permitir manusear aquilo que a natureza lhes fornecia. Então, com a descoberta do fogo, também começam a surgir as primeiras sociedades. Então, a organização da vida em sociedade, embora essa vida fosse nômade, e ainda não houvesse o estabelecimento da coletividade em locais definidos, apenas durante o tempo em que aqueles locais lhes fornecessem os recursos para o atendimento às suas necessidades básicas. Depois disso, nós temos a quarta raça-mãe. A quarta raça-mãe seriam esses espíritos que foram trazidos desse outro sistema chamado Capela e que vieram encarnar no planeta Terra para imprimir aos corpos características mais aprimoradas, porque é o espírito quem imprime aos corpos de que ele se utiliza as características que lhe vão na alma. Então eles vieram para trazer esse avanço, para trazer os seus conhecimentos, o que gerou um salto também dentro dos conhecimentos e desenvolvimento da inteligência humana, e para realizar o seu desenvolvimento, o seu estágio no sentido de evolutivo moral, né? Da moralidade de suas almas. Então, seriam os espíritos capelinos, provenientes de Capela, e os espíritos que são chamados Atlantes, porque seriam aqueles que vieram e, por seu avanço tecnológico e científico, compuseram a sociedade da Atlântida, que após todo esse período acabou então sendo também, por causa de toda a movimentação, né, geológica da Terra, acabou sendo engolida e acabou deixando um vácuo aí na história, né? E a quinta raça-mãe seria formada pelos povos descendentes desses capelinos e atlantes,
pós-submersão, né? Então nós vemos aí toda uma diferenciação entre as raças provenientes dos espíritos que fizeram a sua trajetória aqui no próprio planeta Terra até adentrarem o mundo, ou o reino hominal, perdão, e aquelas raças que são provenientes do sistema de Capella, que vieram promover um avanço tecnológico e científico do conhecimento aqui, mas ao mesmo tempo trabalhar com a sua questão moral, e a gente percebe as características ainda muito dentro da humanidade, né, de todo esse processo. Então esses povos que seriam descendentes dos capelinos e atlantes seriam os egípcios, os fenícios, os celtas, os galenses, os turanianos, os mongóis, os árabes e os hebreus, que acabaram então se dispersando por todo o planeta, compondo a todo o nosso globo e todas as nações e as raças que nós conhecemos hoje em dia em nossa humanidade. Então nós podemos ver, para concluirmos o nosso encontro de hoje, que dentro de toda essa trajetória que nós vimos da alma na sua evolução no planeta Terra, porque é só um estágio, porque daqui para frente nós estamos indo na direção da nossa evolução junto ao coração de Jesus, que é o nosso objetivo maior por enquanto, né? Porque depois dele nós vamos continuar em evolução, depois de atingirmos o patamar dele, nós continuaremos na nossa evolução junto a ele também. Então nós vamos vendo que fica mais fácil compreendermos a contextualização de tantas dificuldades íntimas que o espírito traz e que foram angariadas pelos processos evolutivos. Então, com a formação das raças, com todo esse desenvolvimento, todas essas características, nós encontramos a contextualização dos preconceitos que a humanidade carrega em si, as perseguições, a segregação, a escravidão, as guerras. Tudo isso demonstra a imaturidade moral do espírito evolutivo. Todas essas características que nos habitam ainda, infelizmente, demonstram a imaturidade moral do nosso espírito, que precisa trabalhar consigo para realizar a sua evolução moral de uma maneira mais intensa, porque está em nossas mãos a felicidade ou a continuidade da dor e do sofrimento e das respostas negativas que nós temos em relação às consequências que nós causamos por nossas próprias escolhas. Então é necessário que haja mudança de rumo da nossa história. É necessário que cada alma desperte para a sua evolução, desperte para fazer uso do seu senso moral, do seu discernimento, da sua inteligência de uma maneira consciente, tomar a consciência da sua existência enquanto ser imortal. Não é apenas ser consciente no sentido de saber que existe e que tem necessidades, mas é ser consciente no sentido de viver de maneira com vistas à sua imortalidade e à responsabilidade que isso atrela à sua alma, né? E perceber, constatar a grandiosidade da criação divina, que tudo faz de maneira engajada e perfeita para que nós possamos nos formar, para que nós possamos nos construir e para que nós possamos utilizar dos processos e mecanismos impulsionadores de toda essa nossa evolução para podermos realmente valorizar o que tem valor e viver da maneira como todos nós precisamos viver para podermos alcançar os objetivos estabelecidos para a nossa alma individual e para a nossa humanidade enquanto coletividade, que é a evolução moral, que é a nossa perfectibilidade, que é estarmos junto a Deus, nosso Pai. Essa é a incrível jornada da alma na nossa evolução anímica, em que nós percebemos que estamos a caminho. Um caminho bonito, um caminho lindo de esperança e de amor. Depende da gente fazer com que essa trajetória, que até o reino animal era em nós impulsionada pela sequência da evolução da vida orgânica, agora com o nosso senso moral, com a nossa razão, com o nosso livre-arbítrio, em nosso estado hominal, está em nossas mãos, para que nós tornemos tudo isso belo
e façamos frutificar o amor, frutificar o bem, frutificar a caridade e a fraternidade universais, envolvendo a todos na verdadeira evolução, que é aquela que se dá por meio da bondade e por meio da do nosso seguir o Mestre Jesus nos ensinamentos que ele nos trouxe no Evangelho. É isso. Nós hoje fizemos o nosso estudo e agora vamos refletir sobre tudo isso e perceber a beleza e a importância de nossa existência. Que Deus nos guie sempre, nos abençoe sempre, que Jesus seja a luz que vai guiar também a nossa evolução e as nossas escolhas. Desejo a todos um domingo cheio de luz, de amor e do bem. Fiquemos com Deus.